Nós estamos aqui nessa noite para falar a você algo que Deus colocou no meu coração. Estamos ministrando sobre honra, sobre esse princípio do Senhor que nesse mês de março Deus colocou em nosso coração. E o texto que Deus me deu nessa semana fala a respeito do Senhor honrar a fé de alguém. Então nessa noite nós vamos focar nisso. Eu lembro que na semana passada a missionária Sueli, a pregadora que veio, a missionária Sueli Figueiras, ela deu um conceito muito apropriado para a honra. E eu gostaria de relembrar com vocês o princípio que ela definiu e aplicar para essa noite, porque é bem propício para aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Honra, segundo aquilo que ela nos trouxe, acredito que isso também está nos dicionários, fruto da pesquisa dela, é uma chave divina, disponível aos humildes de coração, que cria proteção espiritual contra o inimigo. O que mais me frisou aqui é que essa chave ela é disponível para aqueles que são humildes de coração. Eu tenho ministrado para as mulheres aqui às quartas-feiras sobre humildade. Deus colocou no meu coração esse ano para estar falando sobre isso. E quando eu vi essa definição, eu gostei muito, porque é uma chave. Chave é para abrir alguma coisa que precisa ser aberta para que a gente possa entrar. Portas só são abertas com chaves, Então essa é uma excelente definição para o mundo espiritual. E nós temos ministrado bastante sobre esse tema aqui, Então ela cria proteção contra o inimigo, mas é uma chave divina disponível a todos aqueles que são humildes de coração. Então, baseado nisso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46 a 52. Não é uma palavra específica para as mulheres, é uma palavra para a igreja. Mas nós estamos aqui com os varões. Cadê os varões? Glória a Deus, melhorou, hein? Cadê os varões? E cadê as varoas? Oh glória! Esse texto fala sobre um homem bem humilde, bem simples, não tinha nome, pelo menos nessa passagem aqui, Aliás, tem nome, perdão, esse tem nome. Mas era um homem muito simples, vivia à margem da sociedade. Mas vamos ver o que acontece com esse homem. Esse homem foi honrado. Algo mexeu com o coração de Jesus, que aproximou o coração de Jesus ao coração desse homem. Vamos ler o texto? Acharam? Digo amém. Quem não achou, diga misericórdia. Meu Deus, Marcos, depois de Mateus, Novo Testamento, segundo livro, dê a cola já, tá? Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46 em diante. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão. Repita após mim: grande multidão. Grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, fazendo o quê? Mendigando. Uma coisa legal que estava fazendo, Só que não, Mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se
deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Amém? Eu quero declarar que você vai entender essa palavra e será bênção em nossa vida. Quantos recebem isso, digam amém. Amém. Vamos começar explicando como é que era essa cidade aqui. Cidade de Jericó era um grande feirão, era um grande centro comercial. Pensa num shopping grande, tinha de tudo. A pesquisa mostra que Jericó tinha de tudo, né? De tudo um pouco. E era um lugar estratégico. Aonde estava esse poço? Ele estava, olha aqui os detalhes do texto. Foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com os discípulos e grande multidão, lá estava Bartimeu. Quando nós vamos a um shopping ou uma feira, a gente, quando está determinado a comprar algo, a gente sai com uma reserva de dinheiro, sim ou não? Sim. E a gente entra naquela feira. Mas quando a gente sai, a carteira já está como? Vazia. Já acabou alguma coisa ali. Você entrou com dinheiro e saiu com menos dinheiro do que você entrou. Então aquele homem tinha que estar onde? Qual era o certo ali? A estratégia certa de repente para pedir? Seria melhor ele estar na entrada ou na saída? Na entrada. Mas o texto diz que aquele homem estava na saída de Jericó. Ele não estava na entrada. Primeira coisa que eu quero dizer nessa noite é que Jesus, ele não se limita nem na entrada e nem na saída. Para Jesus isso não quer dizer nada. Com Jesus essa estratégia nem funciona, né? Não funciona. Jesus viu aquele homem exatamente na saída de um grande centro comercial. O texto diz que esse homem, ele não enxergava, mas ele fala com força, crente. Ele poderia não enxergar, mas ele ouvia. O texto diz assim: ouvindo que era Jesus, começou a clamar. Tinha muita gente ali. Era um grande shopping. E Jesus, quando chegava, sempre chegava com uma grande multidão. Sabe por quê? Porque na cultura judaica, aqueles que tinham o termo de mestre, eles eram seguidos por grande multidão. Mas Jesus não era só mestre. Jesus era profeta, era mestre e era filho de Davi. Então a multidão de Jesus era mais expressiva. Tinha muita gente seguindo a Jesus. E ainda com aquela grande multidão do grande shopping de Jericó. Imagina aquele homem mendigando, cego. Não sei quanto tempo ele estava ali, mas ele já estava ali, esperando alguma coisa acontecer na vida dele. O texto diz que ele não enxergava, ele era cego, mas ele ouvia. Ouvindo falar de Jesus, ele se aproximou e ele começou a gritar, ele começou a clamar. Sabe o que eu entendo disso? Que aquele homem não perdeu a oportunidade que ele tinha. Quando nós sabemos que Jesus está passando, amados, não podemos perder a oportunidade. Quando Jesus passa, ele passa para fazer alguma coisa. Quando Jesus passa em algum lugar, seja ele qual for,
sempre vai ter pessoas necessitadas. Mas o texto diz que aquele homem necessitado fez algo diferente. Muitos ali poderiam não saber quem ele era. Jesus era. Ele poderia ser cego, mas ele sabia que Jesus tinha poder. Ele sabia que Jesus era mestre, sabia que Jesus era filho de Davi, porque ele gritou assim: Jesus, filho de Davi. Ele chamou Jesus por tudo aquilo que ele pôde chamar, para uma necessidade específica. Imediatamente vieram alguns soldados, porque naquele tempo a cidade de Jericó estava sendo dominada por Roma. Então qualquer pessoa que se manifestasse com gritos, os soldados teriam que interferir, teriam que intimidar a pessoa para que ela pudesse calar. Eu quero dizer, queridos, a você o seguinte: que sempre vai haver pessoas para intimidar você no momento de dificuldade, de crise, para que o seu clamor não chegue até Jesus. Sempre vai haver pessoas assim. Mas aquele homem não se deixou intimidar, nem mesmo pelos soldados da cidade. Ele não se deixou intimidar. Ele começou, o texto diz que ele começou o quê? Ele calou? Não. O texto diz que ele gritava mais alto. E quando ele clamou e gritou mais alto, o clamor dele fez Jesus parar. Igreja do Senhor, quando a igreja se levanta para clamar, Jesus para nos ouvir. Quando você se levanta para clamar, Jesus para te ouvir. Ele está interessado no seu clamor. Ele não desperdiça o seu clamor. Ele está atento para te ouvir. Ele está atento para te ouvir. Pastora, mas eu já estou clamando há muito tempo. Continue clamando, grite mais alto, fale mais alto. Esse homem dá para a gente vários ensinamentos. Ele continua gritando, ele não tinha nada a perder. Eu não posso desperdiçar essa oportunidade. Não vou me deixar intimidar por aqueles que estão dizendo para eu me calar. Repreendiam ele, fica quieto, senão os soldados vão te prender. Não, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamou por misericórdia. Nós estamos vivendo um tempo, nesses dias, que nós temos que clamar pela misericórdia do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de muita dificuldade. Um tempo onde a gente sente que as coisas estão dificultando mais. Acaba uma crise, vem outra. Acaba uma praga, vem outra, né? E a gente precisa clamar. Igreja do Senhor, se levante para clamar. Nós precisamos clamar. Aí Jesus começa a ouvir aquele moço, porque Jesus atende a um coração cheio de fé. Dê essa palavra para o seu irmão aí do lado. Jesus ouve um clamor cheio de fé. Ele poderia ser cego, ele poderia ser mendigo, mas ele não era ignorante. Ele sabia quem Jesus era. Ele sabia quem Jesus era. Ele sabia que o único que poderia fazer alguma coisa por ele estava ali. E ele está aqui nessa noite, amém? Jesus está aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Tentaram parar o clamor do cego, mas ele clamava mais alto. O que te fez parar de clamar? Às vezes em nossa caminhada se levanta alguém tão próximo de nós, alguém da nossa parentela, alguém do nosso trabalho, alguém da nossa vizinhança, e tenta impedir o nosso clamor. Não vai mais, não vai na igreja. Para que de novo isso? Está virando fanático. Daqui a pouco você está aí querendo só isso na sua vida, né? Aquele moço, ele poderia usar essa desculpa. Poxa, estão abafando a minha voz, eu não vou conseguir, tem tanta gente aqui. É um centro comercial, é uma feira. Jesus ainda está com um monte de gente. Jesus não vai se preocupar comigo. Quem sou eu? Mais um na fila do pão? Quem sou eu? Mais um nessa multidão tão grande?
Mas o ministério de Jesus, ele foi cercado de gente simples e humilde. Jesus teve essa bondade em seu ministério. Jesus sempre conseguiu um tempo para cuidar de pessoas simples, de pessoas humildes. Muitas das vezes em nossa caminhada aparecem pessoas assim. E muitas vezes nós, como igreja, falhamos nisso. Não damos muita atenção a pessoas assim. Eu quero dizer que Jesus se importa para esse tipo de classe também. Jesus se importou com aquele homem que não era nada, não tinha nenhuma expressão, não tinha nada para oferecer, não podia dar nada em troca. Mas Jesus olhou para aquele homem e viu algo. O clamor daquele homem fez Jesus parar. Eu quero dizer para você, querido, não pare de fazer para Deus e para o próximo aquilo que você fazia e deixou de fazer. Talvez porque alguém pontuou uma falha sua, você deixou de fazer algo que você fazia também, tanto para Deus quanto para o próximo. Não deixe isso minar o seu coração. Não deixe que isso venha sufocar a sua voz a ponto de querer parar o seu clamor, a ponto de fazer o seu coração derreter e você não mais querer buscar o Senhor. Vigie com o seu coração. Nós estamos vivendo dias em que a gente tem que guardar o nosso coração muito bem guardado na palavra. Não pare de contribuir porque alguém te censurou. Muitas pessoas deixam de fazer coisas na igreja e para o reino, às vezes por uma simples palavra. Aquele homem poderia, de fato, parar de clamar, porque o texto diz que muitos repreendiam ele, e ele era sozinho, mas ele não se deixou intimidar. Olha que lição esse homem dá. Olha que lição esse cego cheio de fé nos dá. Mesmo que as pessoas se levantem para criticar você, para intimidar você, para censurar você, continue clamando, continue profetizando, continue crendo, continue buscando o Senhor, continue fazendo menção de quem Jesus é, porque aquele cego sabia quem Jesus é, e Jesus é o Filho de Deus. Quando o Filho de Deus passa em nossa vida, a vida muda. Quando o Filho de Deus se manifesta no lugar, o nosso coração muda, o nosso coração se inclina para Ele. Eu sinto que tem pessoas aqui nessa noite que vieram aqui com um grande sofrimento. Desde que eu estava sentada ali, eu estava sentindo isso, pessoas que estão com um grande sofrimento no coração, que estão de repente desistindo de clamar. E eu trago essa palavra profética para você que está nessa condição hoje, porque isso vai passar. Não pare de clamar. Tenha esperança no Senhor. No meio daquela multidão, daquele grande centro comercial chamado Jericó, um homem simples e humilde gritou e Jesus parou. E Jesus olhou para ele. Olha o que aquele homem disse. Verso 49, acompanha aí. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Jesus mandou chamar. Jesus às vezes precisa de alguém, para que esse alguém chame outro alguém. Deu para entender? Jesus ali precisou de alguém. O texto não diz quem foi, mas alguém chegou para aquele homem e falou algo que mudou a vida daquele homem. Ele chegou e falou: tem bom ânimo, levanta, o mestre te chama. Fala exatamente essa palavra aí para o irmão. Sabe o que quer dizer isso? Não pare, tenha bom ânimo, continue, né? Então eu queria que você declarasse isso para a pessoa que está do seu lado aí. Continue clamando, o mestre te chama. Tenha bom ânimo. Fala para o irmão, fale para ele com fé, com o seu coração cheio de amor e graça nessa hora, e declare para ele: não desanime, tenha bom ânimo. Aquele que está
te olhando conhece a sua necessidade. Aquele que está aqui nessa noite conhece a necessidade do seu coração e vai parar por causa de você. Amém? Jesus para por causa do seu clamor. E Jesus quer usar você para ajudar pessoas a se levantar. Gesto lindo daquele homem. Levanta, o mestre te chama. Aquele que te chama é fiel e está aqui. Agora vamos ver a obra que Jesus fez naquele moço. Aí Jesus vai e pergunta, para aquele homem. Ele faz uma pergunta chave. Jesus sabia o que aquele homem precisava? Sim ou não? Sabia por quê? Jesus sabia porque Ele é Deus, porque Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe a nossa necessidade, mas Ele precisava falar. Tem pessoas que não querem mais clamar porque acham que não precisa, porque Deus sabe. A gente lida com pessoas e a gente escuta esse tipo de coisa também. Não preciso mais orar, Jesus já sabe da minha necessidade. Não preciso mais clamar, Ele já sabe. Quando Jesus se apresenta para você, querido, defina o que você quer. Defina o que você quer. Saiba pedir com coerência aquilo que você precisa. Esse é o ponto-chave dessa mensagem. Defina com clareza e com coerência aquilo que você precisa. Jesus parou por causa daquele homem. E aquele homem só fez um pedido. Nós temos tantos pedidos para colocar diante do Senhor, não é isso? Mas aquele homem, ele poderia até pedir outras coisas. Ele estava mendigando, ele podia pedir dinheiro. É, não é? Ele poderia pedir uma família, ele poderia pedir uma casa, ele poderia pedir tantas coisas. Mas ele foi coerente no seu pedido. Porque tem gente que vem até nós com a casa, com todo mundo se atropelando, e o sujeito chega para nós que pediu uma casa de praia. Eu não oro por isso. Falei, filho, peraí, Jesus está aqui, vamos fazer um pedido coerente. Peça a restauração da sua família, no mínimo. Depois você vai falar com Jesus o que você quer. Mas peraí, meu filho, quem vai entrar nessa casa de praia com você? Com a casa do jeito que está? Todo mundo se atropelando, ninguém se entende. Mas é porque ele não quer levar a companhia de gente se atropelando. Ele quer uma casa de praia para ele curtir sozinho. Mas uma casa de praia não dá para ficar sozinho, Acho que deprime, é ruim. Então seja coerente. Seja coerente no seu pedido. Jesus sabia? Sabia. Mas aquele homem teve que ser coerente no seu pedido. Está dando para entender? Deu para entender? Saiba definir aquilo que você coloca diante do Senhor. E deixa a palavra de Jesus funcionar na sua boca. Amém? Deixa a palavra de Jesus funcionar na sua boca. Faça menção daquilo que você acredita que Jesus pode fazer. Porque tem pessoas que não acreditam mais no poder de Jesus. Faça menção daquilo que a sua fé acredita. Amém ou não? Amém. A minha fé crê que a minha casa vai ser salva. A minha fé crê que o meu filho e a minha filha vai ser mais crente do que eu. Eu não vou parar de clamar. Enquanto isso não acontecer, a minha fé acredita que eu vou prosperar nessa terra. Faça o seu pedido coerente. Amém? Peça coisas coerentes ao Senhor. O cego respondeu, Rabi. Rabi quer dizer mestre. Ele reconheceu que Jesus era mestre. Rabi, ele não chamou Jesus ali de Jesus. Espera aí. Ele era cego, mas ele não era ignorante. Ele sabia que Jesus era. Rabi, eu quero ver. O verso 50 diz que ele lançou algo que ele tinha. Alguém pode me dar essa capinha aqui? O pastor está com um joelhinho ruim,
eu trouxe uma capa para a gente ilustrar. Eu peguei uma capa do coral emprestada. Nem me perdoe, essa capa não vai combinar com o meu modelito, tá? Mas é teatral, tá? Aqui está uma capa. Essa capa era o único bem que aquele homem tinha. Ele não tinha mais nada. Essa capa durante o dia funcionava assim, mais ou menos. Ele estendia a capa para o centro comercial, para a rua, né? Ele estava. Ele era mendigo e estava ali esmolando. As pessoas depositavam as moedas na capa, as moedinhas. Determinada hora do dia, ele catava as moedas do seu jeitinho, porque ele era cego, né? Catava as moedas do seu jeitinho, arrumava a capa, de repente ele levava para um canto, depositava ali as moedas, e no final do dia, essa mesma capa, ele usava para proteção, proteger do frio. Aquela capa para ele significava a provisão, as moedinhas e a proteção. Quando o texto diz que quando ele teve um encontro com Jesus, ele abriu mão da capa, significa que ele entendeu que com Jesus nós temos todas as coisas, que ele não precisaria mais mendigar, que a vida dele iria mudar, que ele não seria mais o mesmo, que ele teria que dar alguma coisa para Jesus, que Jesus não pediu nada para ele fazer. Jesus não pediu a capa para ele, partiu dele. Ei, quando pessoas vierem entregar algo para Jesus, deixa as pessoas entregar. Somente as pessoas sabem o valor de uma gratidão. Aquele homem entregou tudo que ele tinha de precioso. A capa, que significava a provisão e a proteção. Ele fez isso. Ele deixou a capa. Ele largou a capa. Ele entendeu que agora, a partir daquele momento, Jesus assumiria a provisão dele e a proteção dele. Igreja, eu quero dizer para você nessa noite que a nossa provisão vem do Senhor. Ele é o nosso pastor e nada há de nos faltar. Mesmo nos tempos de crise que nós estamos vivendo, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo quem Ele é. O Senhor continua sendo infalível. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Aquele homem entendeu que ele não precisava mais fazer aquilo. A provisão dele agora viria de um Deus que pode prover todas as coisas. Ele é o Deus provedor. Deus provedor, que não vai deixar faltar nada na minha casa, e nem na sua casa, e nem na casa do Senhor. E ele entendeu a segunda coisa, que a nossa proteção, que a proteção dele viria do Senhor. Não de um galho de arruda, de um copo d'água atrás da porta, de uma vela, nada disso. Nós cristãos não precisamos desse tipo de serviço. Nós temos o Senhor, cremos naquilo que o Salmo 46 diz. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós cremos naquele que queima os carros no fogo. Nós cremos naquele que é fiel. Nós cremos naquele que não falha. Nós cremos naquele que mantém a gente de pé, que tem nos sustentado, que quando a gente dorme para repousar, Ele continua trabalhando para que o outro dia venha sobre a nossa vida e venha de uma maneira poderosa e sobrenatural. Então, em Jesus, nós temos também a garantia de provisão
e de proteção. Mesmo no tempo de crise, querido, continue confiando. Esse cego, ele ensina para a gente tanta coisa. E através dessa manifestação aí de tanta fé, Jesus chegou para ele e falou da fé. Jesus honrou a fé dele. O verso 52 eu concluo assim: disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. O texto diz que imediatamente ele tornou a ver e a seguir a Jesus pelo caminho. Aquele que começou o texto, que diz que ele estava fora do caminho, agora diz que Jesus consertou todas as coisas e colocou ele no caminho. Você que está fora do caminho do Senhor, você que está distante do caminho do Senhor, você que não tem mais vontade de clamar a Jesus, você que talvez entrou nesse lugar sofrendo, mas sem esperança, eu quero dizer para você nessa noite que Jesus continua sendo o mesmo, que Ele está aqui e Ele vai te sustentar, Ele vai te levantar, Ele está interessado no seu clamor. O seu clamor vai fazer Jesus parar. Coloque para Jesus aquilo que a sua fé acredita, faz menção nesta hora, e o Deus de provisão e o Deus de proteção irá se manifestar na sua vida e vai te dar a salvação. Aquele cego, ele foi salvo e teve a sua oração respondida. Quantos querem ter a sua oração respondida? Vem aqui para o altar e vamos orar juntos nessa noite. Amém? Glória a Deus. Eu queria que o Ministério de Música subisse aqui e ministrasse uma canção que fale de